UAI, o seu conteúdo de futebol em Minas. Estamos aqui com o Rafa Cruz, o grande Rafa Cruz do futebol americano aqui do Brasil. Fala aí um pouquinho sobre você, Rafa. Olá, gente, boa noite, Nayara, boa noite aos Marcos aí presentes, ao Matheusão que está nos bastidores. Prazer estar falando com vocês. Nessa sexta que a gente não tem mais sextou fora de casa, né? Agora tem que ficar sextando dentro de casa, mas tá bom, eu acho que tá todo mundo acostumado. Apresentar rapidinho, sou um atleta de futebol americano da seleção brasileira, apesar de estar com a camiseta do Uruguai aqui hoje. Sou um atleta da seleção brasileira de futebol americano, já jogo há um tempinho. Comecei a jogar no Corinthians há muito tempo atrás, não vou falar o ano, senão vai revelar a minha idade. Depois da Copa do Mundo, fui para o México, dei umas voltas aí, morei na Europa. Depois fui para BH, jogar no projeto que hoje é o projeto do Atlético Mineiro, né? Que já foi Cruzeiro também, é o mesmo projeto. E ano passado eu machuquei meu joelho, e até então eu estou me recuperando dessa lesão, e dentro dessa lesão, que é uma lesão um pouco mais complicada de LCA, para quem sabe como é, sabe que demora, eu ganhei o cargo de diretor, né? Então, enquanto eu me recupero, eu ainda estou ativo no time como diretor de futebol, até eu me recuperar e voltar para minha rotina de atleta. Então, basicamente, aí alguns segundos, essa é a minha carreira até aqui, esses 15 anos de futebol americano. Ô, Rafa, fala pra gente, porque é o que a gente está vivendo agora, para o pessoal se situar. Como é que está sendo esse período de pandemia e como é que vocês receberam, como você pegou a direção do clube esse ano, como é que foi para você lidar com esse período de pandemia? Por todos nós estarmos na mesma página em relação a tudo que aconteceu, né? O nosso esporte, ele é um esporte amador, então diferente do futebol, a gente não conseguiu voltar a ter campeonatos esse ano. O Galo, ele é o que mais tem hoje próximo do profissionalismo, né? Onde a gente tem uma staff, onde a gente consegue remunerar alguns atletas, consegue dar uma estrutura que outros times ainda não dão, né? E a gente conseguiu, através de muito esforço dos atletas também, tem que ressaltar isso, fazer aquela primeira parte do nosso protocolo, que são 11 etapas, e a primeira começou com os atletas treinando online, se alimentando bem, fazendo exercícios junto com o time no sábado, enfim, reuniões, até a gente ter o nosso primeiro treino, que foi final de agosto, começo de setembro, né? A gente teve o nosso primeiro treino presencial, visando um amistoso que a gente vai ter em Manaus, né? Nós teremos o único time aí do Brasil, nós, o time de Manaus, a fazermos esse jogo esse ano, né? Os outros times não tiveram essa estrutura, nós, por capacidade da diretoria dos atletas, conseguimos trabalhar isso. Foi um ano muito atípico, mas eu saio desse ano como diretor do futebol americano, no primeiro ano, né, nessa experiência, com um ponto bem positivo que eu consegui fazer, coisa que ninguém mais conseguiu, que foi dar uma partida no Brasil de futebol americano nesse ano tão conturbado. Ô, Rafa, nessa volta dos treinamentos, você sentiu muita dificuldade? Apesar que vocês treinaram em casa, mas os treinamentos presenciais foram muito diferentes de quando vocês estavam treinando direto? Com certeza, rapaziada acima do peso, não adianta. Enquanto não está tendo o atleta, ele não está tendo aquela rotina que ele estava acostumado, falar para um atleta treinar em casa, se comer direito, enfim, é muito difícil. É fácil falar, mas é difícil fazer. Então, quando todos voltaram, a maioria voltou acima do peso mesmo, poucos conseguiram manter. E também toda a parte aeróbica, né? Rapaziada morrendo, treinar de máscara, que é uma droga. Então, a rapaziada ainda está se acostumando a treinar de máscara. Então, ainda está sendo uma adaptação, né? Eles ainda estão se adaptando, mesmo a gente ajeitando um mês para o jogo, agora que a rapaziada está conseguindo voltar ao que era antes. Ô Rafa, vou falar um pouco mais do seu começo. Eu queria saber como você começou a gostar do futebol americano. Eu queria saber se você já queria isso sempre ou foi uma coisa que surgiu do nada para você e você se apaixonou pelo futebol americano.
Eu não escolhi o futebol americano, né? O futebol americano que me escolheu. Eu, como todo bom brasileiro, sempre fui adepto ao futebol, ainda sou. Sou corintiano, corintiano raiz, roxo. Falou de futebol comigo, arrumou problema. E eu sempre... Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eu participava da escolinha do Cruzeiro, na minha cidade, e eu não passei na peneira para poder ter um contrato até então. Faz muito tempo isso aí. Eu fiquei muito chateado. E aí, na minha cidade, em São Paulo, tinha um time de futebol americano lá. Um amigo meu jogava, fui lá só para acompanhar ele. Faltava um cara. Falaram, não, completa aí o time. Eu tinha 14 anos. Completa aí o time aí, fica aí parado. Aí eu fui, a bola veio na minha mão, comecei a driblar todo mundo. Rapaziada, meu, como assim? Você falou que você não jogava nada, que você não gostava? Eu falei, eu não gosto mesmo, não. Continuo não gostando, eu só fiz que a bola estava na minha mão. E aí peguei amor e deu no que deu. Né? Mas, assim, o esporte, não só o futebol americano, mas o esporte amador no Brasil, ele é muito difícil. Até o futebol mesmo, né? Se a gente pega, tirando a primeira até a segunda divisão do futebol brasileiro, dali para baixo, irmão, assim, é muito difícil. É muito difícil vingar. Você falou que você é bastante rodado no futebol americano, né? Qual foi a maior dificuldade que você acha que você já passou na carreira? No México, quando eu fui para o México, lá eu ganhei uma bolsa, né, de universitária para jogar lá, né? Lá eles não têm uma liga profissional. Eles têm ligas universitárias, então eles têm o pessoal de lá, óbvio, mas o atleta ele ganha bolsa para estudar como nos Estados Unidos, como no college, ele não pode ganhar nenhum real. Então eu fui para lá na cara e na coragem, larguei meu trabalho aqui no Brasil, fui para lá. Só que a gente passa dificuldades, né? Apesar do esporte lá ser bem reconhecido, o México economicamente não é um país mil maravilhas, pelo contrário. Então, as dificuldades que eu passei lá, acho que foram as divisões de águas aí para eu poder dar o meu próximo passo na minha carreira, né? Então, até de questões de passar fome, assim, chover e a casa inundar, ter que colocar móvel em cima da cama, entendeu? Lutar contra um monte de rato para poder dormir tranquilo. São as dificuldades que um atleta amador passa. Acho que é normal, não é nada extraordinário, não. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21, 22 anos. É pesado. Mas assim, são coisas que a gente tem que passar. Pode falar. E não, são coisas que acho que não só o atleta, mas a pessoa, acho que ela tem que passar para dar uma guinada, sabe? Senão a gente não dá valor para algumas outras coisas. E você, porque não é comum, muita gente, a maioria das pessoas não sabem que existe, que se pratica futebol americano aqui. Uhum. Que existe times, inclusive que são associados aos clubes de futebol. Tem o Flamengo, o Galo, o Locomotiva, entre outros. Sua família assustou quando você falou: eu vou ser jogador de futebol americano, eu vou continuar nisso, eu vou jogar fora, eu vou seguir essa profissão? Assim, meus pais sempre me apoiaram, né? No esporte, sempre, desde pequeno, na verdade. Eu acho que eu sou atleta hoje por conta dos meus pais. Eles sempre me colocaram para fazer natação, karatê, futebol. Meu pai era aquele tipo de pai que levava mesmo lá, estava lá ativo. Eu lembro de uma imagem que tem na cabeça, a quadra toda molhada do treino, do futsal pequeno, ficando para o time treinar, pai de grade mesmo de moleque, né? Então, eu sempre fui atleta. E quando eu falei que ia jogar futebol americano, eles, beleza, é uma diversão que já ele sai fora e volta para os trilhos dele, né, que é o futebol. Mas eu não sei por que no futebol americano eu nunca olhei para o lado, sabe? Sempre continuei na pegada. Eu joguei 9 anos, é um esporte amador, eu joguei 9 anos de futebol americano sem receber um real por isso, né? Tendo que jogar, estudar, trabalhar. É um esporte amador, tem que sacrificar mais do que um profissional, porque o profissional ele recebe para fazer aquilo. Ele tem 8 horas de noite para dormir, né? O atleta amador vamos lá, de maratona, o atleta amador de futebol americano, o atleta amador de basquete, o atleta da várzea do futebol, ele tem que trampar, ele tem que estudar, ele tem que cuidar da família, ele tem que fazer várias coisas e também performar como um atleta.
né, e ser cobrado como atleta. E no futebol americano, por nós temos essas parcerias de times de futebol, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Flamengo, você é amador, mas você defende um escudo muito grande. Então, não tem como você brincar de jogar futebol americano, porque você vai ser cobrado como um profissional. As pessoas não sabem que você está ali no sacrifício, que você não ganha nada. Se as pessoas se encontram na rua com uma camisa do Galo, futebol americano, vai falar, e você perdeu na rodada anterior, e aí, meu, dá mais raça lá, hein? Estão dormindo em campo, hein? Mas o cara não sabe que você virou a noite, talvez, trampando e foi jogar depois, né? Mas são coisas que quem gosta tá ali porque gosta também. Não tem muito mimimi também, não. Aqui no Atlético, Por existir essas associações com time e tudo mais, o que você acha que, tipo, é difícil por ser associado, por exemplo, o Galo é associado ao Atlético, quais as dificuldades de ser associado a um time e por exemplo, quais as vantagens e desvantagens de estar associado com um time de futebol? A vantagem, ela é enorme, né? Porque você ganha, você pode usufruir daquela marca, você pode ir atrás de patrocínios usando aquela marca, você vai fazer, como a torcida do Galo, no Corinthians, que eu joguei também, você pode fazer campeonato de ping-pong, que vai ter torcida lá, né? Essas duas torcidas são fantásticas, nessa parte também. Então, você ganha com isso. Aí você tem que ter uma diretoria competente para você poder usar a marca. Porque, por exemplo, o Flamengo tem time de futebol americano há muito tempo, mas os caras não conseguem patrocínio. Porque não é porque não tem, tem, mas você precisa também de um diretor que está ali correndo atrás. Só a camisa Flamengo não vai vender nada, entendeu? Talvez uma ou duas camisetinhas, mas patrocínio mesmo para você poder, né, pagar seus jogadores é o outro patamar, né? Então a diretoria do Galo faz isso muito bem. Outros times nem tanto. Então acho que vai mais de quem está à frente do que da camisa em si mesmo. com o Atlético, você chegou a ser cobrado na rua por um torcedor, falando assim, e aí, Rafa, tem que correr mais um tiquinho, tem que dar um sanguinho a mais. Cobrado não, porque a gente sempre ganhou, né? Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse perdido um joguinho feio aí, ia cobrar. Agora nós vamos para o treino com o ônibus do time, né? E o ônibus é plotado, tudo mais. Nós vamos para o treino todo dia à noite. A gente atravessa BH, vai até Contagem. Então, quando o Galo ganha no final de semana, é só alegria. É Galo, alegria, vamos lá. Quando perde, meu amigo, nós somos futebol americano, tá estampado no nosso busão, mas sobra pra gente também. Sampaoli tem que mudar lá, hein? Quando perdeu o Bahia, nossa, a gente foi sendo xingado do começo até o final. Então, faz parte. E uma pergunta que eu tenho, você acha que o futebol americano não é reconhecido no Brasil por questão cultural, por questão de cultura? Cultural e o que mais travou para mim aqui? De ponto de dizer, o futebol é a cultura do Brasil. O futebol sempre foi uma cultura. Reconhecido o país do futebol. Vamos dizer assim, os Estados Unidos tem o futebol americano como uma cultura, entendeu? Aí você acha que esse é um ponto que afetou? A não ser como no Brasil, não, no Brasil é um pouco complicado, porque no Brasil não é que nós somos o país do futebol. Nós jogamos bem, mas não somos o país do futebol, não somos o país do esporte, né? O atleta que sofre demais. Por exemplo, os Estados Unidos, onde é o país onde se criou o futebol americano, eles têm mais uma média de público do futebol soccer maior que a nossa. A média de público dos caras é 60 mil, porque eles fazem um evento para a torcida. Você entendeu? Você chega nos Estados Unidos num jogo normal lá, sei lá, Orlando City e Los Angeles Galaxy. Tem lá uma camisetinha da torcida lá no seu banquinho te esperando. Aí no intervalo tem evento, tem show, todo intervalo tem show. Aqui, meu irmão, é 200 conto o ingresso, 400 a camisa. Você tem que viver para você poder, sabe, comparecer e apoiar seu time. Entendeu? Então o torcedor é muito apaixonado aqui no Brasil, porque se não fosse. E outra, no geral, né? Vamos falar no geral, tem torcidas que são diferentes. Mas no geral, se o time tá mal, a torcida também não vai assistir, a torcida também não consome, a torcida daqui também não liga a televisão para assistir, para não passar raiva, entendeu?
Então, eu acho que no Brasil o buraco é mais embaixo. E até no futebol os caras sofrem com isso, né? Então, vai lá, imagina o futebol americano, que é isso aqui perto do futebol, né? Basquete, vôlei. Então, acho que o problema é o Brasil não tem a cultura do esporte mesmo. E isso está escancarado quando as Olimpíadas começam, né? É um ou outro ali que treina muito que vai se destacar. Tirando isso, Sim, e também no Brasil a gente vê muito as pessoas torcendo igual, vamos dizer, o Brasil tem de futebol normal tem 5 Copas do Mundo. Aí você vê aquela comoção de pessoas. Aí você vê o Anderson Silva na fase boa, todo mundo torcendo. Quando ele não estava disputando mais, ninguém lembrava mais. Felipe Massa pelo, na é, Fórmula 1, Ayrton Senna, aí quando não tem mais ninguém, é, Popó, tem consumo vários. o É, consumo exato. da Fórmula O 1 o brasileiro não sabe como valorizar seus títulos, a verdade é essa, né? sim, Então, se o cara não tá ganhando sempre, 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 não vale mais. Você pode ver nas redes sociais agora, quando o Anderson Silva lutou e se aposentou, o quanto esse cara foi zoado, xingado num site, sim. nos comentários do Globo Esporte, por exemplo. Só olhar a publicação lá. Ah, tá velho. Ah, que isso? Meu, o cara lutou com 45 anos. Lutou com 45 anos. Fala outro cara que lutou com 45 anos. Nos Estados Unidos, o cara é ovacionado. Ele anda na rua, nossa, o cara não consegue nem andar direito, tanto autógrafo. Aqui é capaz de alguém xingar o cara. Ô, seu velho, Sim, para logo, entendeu? E assim, o Ayrton Senna também, eu acho que ele só é lembrado até hoje porque ele faleceu. eu também Porque acho. se ele tivesse continuado e aí dado uma caída na carreira dele no final, pô, o cara aí, entendeu? Ser comparado a um Rubinho Barrichello, a um Felipe Massa, entendeu? Uhum. Tanto que o Piquet e o outro não são ovacionados É, e ganharam títulos também. seu áudio não tá saindo. É, Agora saiu. entendeu? Deu. Como a gente falou do futebol americano lá nos Estados Unidos, para situar as pessoas assim, porque todo mundo acha que Super Bowl. Primeira coisa que a pessoa pensa é no Super Bowl. Quais as principais diferenças do esporte lá, do futebol americano lá e do futebol americano aqui? É gritante. Além Não, da infraestrutura, é, que a gente sabe. é, mas é gritante, mas acho que assim, não tem nem como comparar, porque vou bater de novo naquela tecla, né? É a cultura, mais uma vez, do esporte, não só do futebol americano, porque lá, independente se o cara ele tem talento para ser jogador de futebol americano, de basquete, de futebol, ginasta, não importa, ele vai ter uma carreira bem trilhada. Então ele começa no ensino médio, já viu que tem talento, uma universidade já vai ligar para ele: opa, você quer ser atleta de futebol americano aqui da minha universidade? Eu te dou a bolsa de 100%, você vai se formar e vai jogar pela minha universidade. Mesma coisa acontece com o basquete e tudo mais. Aquele cara que na universidade se destacar muito, ele vira profissional. Se ele não se destacar tanto assim, ele tem no currículo dele uma faculdade. E a faculdade nos Estados Unidos é uma coisa muito cara. Então, a pessoa que consegue se formar lá é assim, de uma valia enorme, né? Então, no Brasil é o inverso. Se a gente olhar o esporte profissional que a gente tem aqui, o futebol, é o inverso. A criança, o adolescente tem que sair da escola se ele quiser ser um profissional, né? E ele com 15 anos, ele tem que estar treinando e por vezes ele não estuda. Então, se o cara vira, beleza, vai valer a pena, depois o cara estuda. Mas a maioria não vira. Aí o cara fica lá, tipo, vai virar um agente de pedreiro, vai virar alguma coisa, porque ele não estudou, ele não trilhou o que ele tinha que fazer. Então, a diferença de cultura para o esporte é totalmente diferente. Lá eles usam o esporte para educar. Aqui é para ganhar dinheiro, ponto. Não ganha dinheiro, não serve para mim. Rafa, outra pergunta. Você falou que lá as pessoas já vão para a universidade, já focadas em ser profissional, a universidade pega mesmo. E o Galo, o futebol americano, tem uma categoria de base, uma Uhum. categoria de acho que formação que fala, né? Nós temos a base que é junto com o nosso desenvolvimento, né? Isso. Como é que funciona a base? Como é que entra? Como é que o jogador sobe para o profissional? Como é que funciona isso? Explica para o pessoal aí que
fica com interesse, querendo saber como é que faz, se faz parte. Tá, vamos lá. Vamos lá. Você assistiu aqui nossa entrevista. Ah, nossa, Rafael falou do futebol americano, gostei. E agora, o que eu faço? Todo ano o Galo e todos os outros times fazem seletiva, né? Então, você não precisa ter experiência nenhuma para tentar passar na seletiva. Você vai lá e se você não tem experiência nenhuma, você vai direto para o nosso time de desenvolvimento. Eu não posso, é até desumano, pegar você que nunca jogou nada, que não sabe nada, e colocar contra mim, que já tenho 15 anos de experiência, fui para a seleção brasileira. Isso não existe. Então você vai ficar no nosso desenvolvimento, vai desenvolver seu jogo, vai aprender o esporte, e você se destacando no desenvolvimento, você vai para o time A, pro profissional, né? E aí você tenta buscar suas oportunidades lá. Então é assim que funciona com o Galo. Esse ano a gente não teve seletivo por conta da pandemia, óbvio, mas ano que vem a gente já está programando para ter no começo do ano, de janeiro e fevereiro. Rafa, voltando um pouquinho na sua carreira, me fala aí um jogo para você que você fala assim, nossa, esse foi o jogo da minha vida. Tem vários. Eu vou colocar um jogo que é a primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo, Brasil e Coreia, em 2015. Eu acho que foi estar naquele grupo, ter meu nomezinho naquele grupo, acho que para minha carreira foi sensacional. Ainda é sensacional, né? Eu falar que eu estive presente na primeira vitória da seleção brasileira numa Copa do Mundo, 2015, nos Estados Unidos. E Rafa, eu queria saber mais como que os técnicos da seleção brasileira, vamos dizer, a comissão técnica, vamos dizer, traz dados de jogadores ou vê jogadores jogando para convocação, né? Que o futebol não é uma coisa tão que tem tanto vídeo, tanto na mídia, essas coisas. Boa pergunta, irmão. Seguinte, todo atleta ele tem que ter o seu currículo, né? Tem que ter o seu pacote de vídeos ali atualizado, né? Então, vai ter convocação da seleção brasileira. O coach vai chegar para os atletas que são destaque nos campeonatos nacionais. Fulano de tal, eu preciso que você mande um vídeo nesse meio aqui, né? Aí vai lá, sei lá, umas 80, 100 pessoas que ele pediu. Manda um vídeo, a comissão técnica está assistindo, está vendo, sabe quem são os jogadores através dos jogos. Todos os jogos são filmados, as nossas transmissões são feitas pela internet, e semifinal e final, normalmente, quem faz é a ESPN, né? Então, os coaches, eles selecionam, pedem vídeos, aí eles vão analisar, sentar e escolher daqueles 100, 80 vídeos que eles receberam, os 40 que vão ser convocados, 40, 45 mais ou menos. E quem quiser acompanhar, tem um site específico para acompanhar os jogos? Olha, tem o Instagram da Liga, né, Liga BFA. Quem manda na transmissão dos jogos normalmente são os times. Então, eu quero assistir o jogo do Galo. Então, você tem que seguir a página do Galo e o Galo vai estar lá transmitindo o jogo através da página do Facebook dela. Eu quero assistir um jogo do Corinthians e Futebol Americano. Eu vou lá, sigo a página do Corinthians e Futebol Americano e vou assistir lá quando for o jogo. Então, cada time faz a sua transmissão. Tirando semifinal e final, quem faz, como eu falei, ESPN, que é televisionado e tudo mais. Como que funciona no dia do jogo? Porque no futebol, querendo ou não, a gente pega, em comparação, para explicar para uma pessoa, a gente pega o futebol como base, né? Como base, claro. É a nossa cultura. Os jogadores de futebol ficam concentrados, treina diferente, tudo mais. E no futebol americano, como é que funciona o dia do jogo, a preparação para o jogo? O nosso jogo, ele começa normalmente, né, se o jogo é no domingo, o nosso jogo ele começa normalmente na segunda-feira, estudando o adversário em campo, né? Então a gente simula as jogadas do adversário durante a semana inteira, para chegar no dia do jogo, como somos, a grande maioria dos jogadores são amadores, né? Tem que trabalhar e tudo mais, nós normalmente se encontramos quando eu jogo em casa, já lá direto no estádio, 3 horas antes do jogo iniciar. Quando é viagem, nós pegamos, se é de avião ou de ônibus, depende do local, a gente pega ali 2 dias antes para viajar, fica em hotel, concentrado, certinho, né? Mas não é muito diferente, não. Aquece, né? E vai pro jogo, manda bala.
E aí, normalmente, termina... Isso acontece várias vezes. Nós gostamos muito que o jogo seja no sábado, que a gente tem um domingo para descansar. Agora, às vezes, quando o jogo é no domingo, fora de casa ainda, a gente termina o jogo fora de casa, por exemplo, se é em São Paulo, a gente não vai de avião, a gente vai de ônibus. Então, terminou o jogo à noite, busão de volta, então chega aqui em BH mais ou menos às 5, 6 horas da manhã e a rapaziada que trabalha já emenda direto no trabalho. Então, é correria mesmo. E como você disse, você jogou no México, né? E por localidade lá, por ser mais próximo nos Estados Unidos, lá tem uma, vamos dizer, as pessoas veem mais o futebol americano, praticam mais esporte. Quando você chegou lá, você teve dificuldade de adaptar e o futebol americano lá tem mais intensidade do que aqui no Brasil? Lá, eles começam a jogar futebol americano no México com 6, 7 anos de idade, normalmente. Né? O futebol é o primeiro esporte lá, claro, mas o futebol americano ele já é muito enraizado. Eles jogam futebol americano há, sei lá, 30, 40 anos lá. Né? Então, aqui no Brasil, quando eu andava com meus equipamentos na rua para ir para o treino, né? Pegava o metrô quando eu morava em São Paulo, e aí a rapaziada ficava olhando estranho, né? Nossa, esse cara é o quê? Astronauta? Onde que esse cara vai? Lá no México, quando eu andava com um equipamento na mão, as pessoas não olhavam estranho, né? Porque sabiam que era aquilo, e pelo contrário, eles já, que posição você joga? Você joga no time aqui da universidade? Que legal. Aí o papo já era outro, entendeu? Então a cultura lá já é muito mais voltada para isso. Eu, inclusive, lá arrumei um trabalho de treinador de crianças também. Então, lá desde 6, 7 anos mesmo, a molecadinha já tá com capacetinho, já tá correndo, se batendo. Então, eles são muito, muito físicos, muito intensos. Sua lista, né, de conquistas é muito extensa. Ano passado você jogou lesionado, né? Como é que foi jogar lesionado, que foi uma lesão grave, né? E como é que está sendo a sua recuperação? Você está recuperando? Pretende voltar aos campos dessa pausa, ficar como diretor e tudo mais, ou você pretende meio que aposentar mesmo? Eu tô muito novo ainda, né? Falta bastante ainda para eu completar meus 30, então acho que é só uma pausa. Acho não, é uma pausa só. É uma lesão de LCA, a lesão mais séria que pode ter no joelho. Então são 9 meses parado. Eu tive essa lesão nos Estados Unidos ano passado, fazendo um teste para a NFL. E muito intenso. Foi sozinho, na verdade, que eu torci, né? Mas um jogo muito intenso e no meio do teste eu acabei lesionando. E eu tinha um contrato na Áustria, né, na Europa. Eu voltei para a Europa e fiz um trabalho de fisioterapia. Com 2 meses, o time foi para a semifinal e eu entrei no sacrifício mesmo. Joguei o jogo inteiro, final também joguei. Cheguei aqui no Brasil, o Galo precisava de mim, não tinha uma peça de reposição para mim. Então, eu continuei fazendo trabalho de fisioterapia, mesmo os médicos falando que não era aconselhável. Eu falei, não, o time precisa de mim, então eu jogo, depois que acabar o ano eu me recupero. Então, foi uma coisa até que os médicos ficaram surpresos, os fisioterapeutas também ficaram muito surpresos, porque eles nunca tinham visto, né, alguém jogando sem o ligamento do joelho. Mas eu consegui jogar, né, infelizmente, no final da partida, o joelho não aguentou, veio a torcer de novo no final da semifinal, em dezembro. E aí eu falei, bom, agora já deu, né? Agora vamos operar, vamos esperar as coisas acontecerem. Quando eu operar, veio a pandemia, e aí atrasou mais um pouquinho também o início da cirurgia. E agora, quando as coisas melhoraram, eu voltei para BH para fazer a cirurgia. E faz 2 meses já que eu já estou me recuperando. E aí, daqui a 7 meses, já estou de volta aos gramados, já mais forte, mais rápido, com certeza. E essa pode ser considerada a sua lesão mais séria, né? Da carreira. Com certeza, com certeza. Eu, na verdade, nunca tinha me lesionado antes, né? Essa foi a primeira e a mais séria que eu tive, com certeza. A gente... Como é que fala? Deixa eu pensar aqui. Vamos falar agora sobre a BSA. Esse ano não teve, né, devido à pandemia. E ano que vem todo mundo espera que volte.
né, com todos os protocolos, vamos ver se vai sair a vacina. Quais times você acha que são os mais fortes, os mais que vão disputar mesmo a competição do próximo ano? Os quatro mais fortes, eles dificilmente vão mudar, né? Eles são muito mais poderosos que os outros. Então, o Galo é o time mais forte do Brasil, mesmo tendo perdido ano passado. Nós sabemos que nós perdemos por uma questão, né? Alguns jogadores lesionados, alguns jogadores não voltaram para o time, então o time acabou ficando abalado. Nosso melhor atleta teve um AVC uma semana antes, então a gente já foi bem baqueado lá para João Pessoa. O João Pessoa, que é o atual campeão, também é um time forte. Tem um time de Santa Catarina, que é o T-Rex bicampeão, também é um time muito forte. E o time de Brasília, né, o Tubarões do Cerrado, são os quatro. E sempre chegam, não vejo nenhuma surpresa vindo. Aqui no Sudeste, que é a nossa conferência, tem alguns times que podem talvez dar um pouquinho de dor de cabeça para a gente, mas nada demais, que é o Vasco e a Portuguesa, né? Para quem não sabe, a Portuguesa não tem mais o futebol, mas o futebol americano hoje na Portuguesa é o esporte número 1, né? Então, o futebol americano lá é muito forte. E você tem algum time que você torce na NFL? Cara, eu como atleta, eu tenho times que eu acompanho, mas eu gosto mais de ver atletas jogando do que os times em si. Eu não tenho nenhum time que eu torço. Eu assisto os jogos ali mais para acompanhar os caras da minha posição mesmo. Não tenho nenhum time assim, não. Ah, sim. Tem algum atleta que você se inspira muito no jeito de jogar? Os atuais, né, eu sempre busco pegar um pouquinho de cada um e fazer o mesmo. Sou muito autêntico também, né? Me inspirar, eu me inspiro muito em atletas que conseguem longevidade, né? Então eu me inspiro muito em Anderson Silva, Nenê Hilário, me inspiro bastante, no futebol americano. Tem um atleta que ele está indo para o Tom Brady, claro, né? Apesar de é uma posição totalmente diferente da minha, mas o cara está 42 anos jogando. E esses atletas têm longevidade, que eles têm uma força mental muito forte para conseguir jogar em alto nível, com 38, 39, 40, são caras que eu me inspiro assim para a vida, né? Que eu olho e falo, caramba, velho. E assim, brasileiros, então, né? Nenê Hilário e Anderson Silva, eu me inspiro demais, porque os caras, saíram igual a gente daqui. Nenê saiu daqui do Brasil e o cara, com 30 e tantos anos, está lá na NBA, né? É um mundo totalmente americano. Anderson Silva também nem se fala, né? Então, esses caras são monstros sagradíssimos. E o meu atleta, né, que eu me inspiro demais, né, que é meu ídolo, assim, eu acho que o maior que eu já vi jogar é o Ronaldo. Com certeza, esse aí, acho que quase todo brasileiro tem ele como um ídolo maior. O Rafa, você citou o Tom Brady, né? Jogador e tudo mais. Existe jogador americano aqui no Brasil jogando para os times? E como é que funciona essa pesquisa de buscar um cara que joga lá, que tem interesse de vir? O que o time oferece? Qual o suporte? Tá, todo time, nas nossas regras aqui do Brasil, ele pode ter 2 americanos por time, né, para igualar. Então, o time que tem mais dinheiro pega 11 americanos e acabou o campeonato. Então, cada time pode pegar 2 americanos, tá? No nosso time, nós temos o Paris Lee, que é hoje, acho que um dos maiores gringos que está no Brasil hoje, e todo ano a gente traz um outro para ir repondo. Aí depende da posição que a gente precisa, né? Agora, os times, vou falar pelo Galo, você tem que oferecer para o americano para ele vir para cá, lembrando que lá nos Estados Unidos são milhões de atletas de futebol americano e por ano só entram 256 pelo draft, né, que são escolhidos. É a mesma coisa da NBA. Então você tem lá um monte de jogador universitário e só 256 são escolhidos para entrar nos times. Sobra um monte. Então esses que sobram, tem muitos que não querem parar de jogar, né, que tem talento. E não é porque ele não foi escolhido que o cara é ruim. Os caras que vêm para cá para o Brasil são caras de segunda divisão, são caras que não foram aproveitados lá e aqui os caras destroem,
Então, imagina um cara de NFL aqui, ia acabar com tudo, né? Então, acho que como no basquete também, né? Você vê o Leandrinho, que veio aqui para o Minas Tênis Clube, já na NBA já não servia mais, chegou aqui e destruiu, né? Então, tem vários caras do basquete que vêm. Como é o nome daquele que joga no Paulistão? Não sei se vocês acompanham basquete. Esqueci. Mas ele, inclusive, eu converso com ele bastante. Ele nem chegou, jogou college nos Estados Unidos, nem chegou a jogar na NBA nada, mas aqui no Brasil ele destrói. Acho que ele tá no Paulistano, não me lembro bem. Então, esses caras, eles querem vir, ainda mais pro Brasil. Mas tem que dar uma condição, porque o americano é chato. O americano, ele é o tipo de cara que fala assim: se não tiver uma máquina de suco, de fazer suco de frutas vermelhas para mim no meu quarto, eu não tô feliz. Americano é assim. Estou dando um exemplo, claro, mas eles são assim mesmo. Ah, eu quero ir para aí, eu quero um Play 4, eu quero isso, eu quero isso. Então, se você vai trazer, tem que saber que o americano é chato, né? É exigente, na verdade, não chato, né? E se você cumprir, fazer com que o cara só jogue, o cara vai dar tudo. Agora, se sair uma coisa da vírgula pro cara, ele não vai sacrificar. Não, peraí, eu não tenho que me sacrificar. Eu tenho que estar aqui para jogar para dar o meu melhor. Né? Então, se eu tenho seus prós, mas tem os seus contras também quando você traz um americano. Igual você A dor falou, de que cabeça é maior. americano é chato, né? Você falou. Conta aí um perrengue que você já passou com um americano aqui. Jogar. Não precisa citar nome, não, se for te negociar. Mas diz aí um perrengue que você passou que você falou, não, meu Deus. Como atleta, assim, eu tô junto com os caras, né? Tipo assim, os caras compartilham, mas assim, a vida deles, a vida é minha. Quando eu tava na Turquia, nós tivemos um problema na Turquia, no meu time da Turquia éramos 3 brasileiros e 3 americanos, né, no mesmo time. E o time escreveu um cara errado, né? A gente jogou um jogo lá e tava com um escrito errado e o time foi desclassificado do campeonato. E aí eles vieram pra gente e falaram assim, olha, o time foi desclassificado do campeonato, se vocês quiserem toda a grana do contrato de vocês, vocês têm que ficar aqui na Turquia por mais 4 meses sem jogar, só ficando aqui. E eu e os brasileiros, a gente, beleza, vou estar recebendo, vou estar aqui comendo de graça, aproveitando outro país, beleza. Os americanos ficaram putos. Não, 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 não. Eu quero meu dinheiro todo, eu quero ir embora amanhã. E assim, foi uma briga doida lá. Então, assim, a diferença de tratamento que a diretoria lá da Turquia teve com a gente, né, não de tratamento, mas de resposta, né, da gente, dos caras, e do lado, na mesma mesa, assim, foi gritante. Porque a gente, brasileiro, já estamos saindo do Brasil, jogando futebol americano em outro país, a gente já está se destacando. Os caras foram eliminados do campeonato por uma burrice, mas beleza, não tem o que fazer. Os brasileiros, beleza, paga aí, vai pagar? Vai, então tranquilo. Já os americanos não, os americanos fizeram uma gazarra lá. Nossa. Então, eles são muito chatos. Ô, Rafa, eu pedi para as pessoas do meu Instagram mesmo fazer perguntas que eles têm dúvidas sobre o futebol americano. A primeira pergunta fala, o que você espera para o esporte daqui a 10 anos? Essa pergunta é a mesma coisa que a gente perguntar o que a gente espera para o Brasil de uma maneira política daqui a 10 anos. Depende. Se o governo mudar, pode mudar. Se o governo continuar o mesmo, vai continuar a mesma merda. Se for outro governo pior, vai piorar. Então, no futebol americano, a gente tem que lembrar que as pessoas que estão à frente são brasileiros também. E todo lugar onde envolve política dá problema. No futebol americano é a mesma coisa. O último presidente, tipo assim, o cara recebe uma grana de inscrição de campeonato, ele não tem muita verba. Então ele tem que pegar essa grana e tem que fazer o quê? Investir na base, investir em coisas que, né, para o esporte evoluir. O esporte é um bebê. O cara foi, inclusive ele é aqui de BH, o cara foi, comprou videogame, ele contratou a empresa dele mesmo para fazer os serviços, ele se colocou em CLT, recebendo R$ 5.000. Então, assim, aí ele saiu antes do tempo e ele, presidente, processou a confederação que era dele, para ele receber mais dinheiro. Então eu falei, porra, qual que é o sentido disso tudo, né? Então,
onde tem política, tem sujeira. Então, o futebol americano hoje é levado pelos atletas e dirigentes que se sacrificam, que fazem isso que eu falei, que trabalham, que estudam, estão lá treinando, jogando, dando a vida. Mas sempre tem alguém que está querendo, né, se levar despertinho. Normalmente as pessoas estão no poder. É porque ninguém também quer pegar essa bucha para resolver. Então, assim, sendo bem otimista, pensar no futebol americano há 10 anos atrás, evoluímos bastante, né? Poderíamos ter evoluído mais, mas tá bom. Poderíamos estar, por exemplo, nós temos muito mais torcida e muito mais mídia, não muito mais mídia, muito mais torcida, muito mais engajamento do que o rugby, por exemplo. Mas o rugby está muito melhor estruturado, né? Você vai num... Existe já um rugby... A seleção de rugby, por exemplo, joga 10 vezes por ano. A seleção brasileira de futebol americano, não. Mas nós temos, dentro dos times de futebol, acesso. Galo, Flamengo, o rugby, não. Ninguém conhece uma partida de 2 times de rugby sem ser seleção. Você vai num estádio, está vazio. O futebol americano, não, tá cheio. Mas os caras estão na nossa frente, porque tem alguém lá no poder que consegue estruturar bem o esporte deles. Já a gente, não. A outra pergunta é sobre a realidade financeira. Muita gente acha que jogador, só pela palavra jogador, já imagina rio de dinheiro, Sim. investimento. Qual que é a realidade financeira de um time Olha, de eu vou futebol chutar um time. A realidade financeira é que os atletas têm que colocar dinheiro, têm que pagar mensalidade, senão o negócio não vai andar, né? Os atletas têm que pagar o uniforme. O Galo, não. O Galo, não. Como eu falei para vocês, não é à toa também que o Galo é bicampeão brasileiro nos últimos 3 anos. Mas, hoje no Brasil, nós temos muitos times, mais de 18 mil atletas. E os atletas que bancam a parada, né? Agora, as coisas melhoraram um pouquinho. Eu posso dizer que teve um ano aí que pelo menos esses 18 mil, 1% desses atletas eram pagos, eram remunerados, ganhavam alguma coisa. Hoje, com a pandemia, eu e o head coach do Galo ganhamos alguma coisa, né? O resto tá todo mundo sem jogo, sem dinheiro, sem nada. Claro, trabalhando na sua área, tudo mais. Então é um esporte amador, onde os atletas e os dirigentes têm que bancar, têm que tirar a grana do bolso e fazer o negócio acontecer, senão não vai, não vai. E até a grana surgir vai demorar muito, porque envolve televisão, envolve várias coisas. Outra pergunta aqui é se dói muito as pancadas. Porque, obviamente, dá impressão, né? As pessoas, muita gente fala, ai, futebol americano é agressivo. Tem também até o caso de quando o time foi jogar na Independência, muita gente, vai destruir o gramado e tudo mais, mas é pelo contrário, né? Sim, sim, sim. As pancadas, elas assim, não doem tanto, porque tem a técnica, tem o jeito de bater, tem o jeito de apanhar. Eu não sei se dói, porque normalmente eu bato, né? Eu jogo na defesa, eu não apanho. Mas é muito bem protegido, sabe? O capacete, os equipamentos não pesam, né? Muito leves, mas eles protegem bem. E o futebol americano, ele é nada mais que um jogo de xadrez humano, né? É isso, você move uma pecinha aqui, move outra pecinha ali, e derruba um peão ali, e move um bispo aqui. Então, nada mais é isso, uma conquista de territórios e um xadrez humano. Quando você entende as regras, o negócio fica muito doido, né? Porque, caramba, nossa, olha quanto detalhe, quanta riqueza de detalhe. E o bater é só um pequeno detalhe que é de onde para a jogada e dali reinicia. Mas as nuances do esporte são muito doidas, muito louco. Você já presenciou alguma confusão, assim, muito por causa que, como é de contato, geralmente tem suas divergências. Você já presenciou alguma confusão, briga mesmo? Ano Com passado certeza. teve em jogo, que eu Teve contra a lembro. Luz. Teve contra a Luz. O pau quebrou lá. Mas, assim, foi mais de falatório, porque diferente do futebol, você tem uma treta com aquele cara ali. Se você der uma pancada no futebol, um carrinho no futebol, você é expulso. Futebol americano, não. Não gosto daquele cara ali, eu vou e bato nele. Lógico, nas regras, né? E é válido. Então, esse é o legal. Falou demais? Então, vamos lá. A gente vai se encontrar no campo. Pode ficar tranquilo, né? Agora, briga assim, normalmente tem porque tem gente que perde o controle mesmo. Fala alguma coisa da mãe do outro e aí vai embora. Mas
Enfim, acontece porque é um esporte de contato, esporte coletivo, e acho que normal no esporte acontecer essas coisas. Outra pergunta é se o jogador joga por amor ao esporte ou busca viver do futebol americano em dia. 100% amor ao esporte. Impossível alguém jogar futebol americano hoje pensando em viver dele. Bem impossível mesmo, né? Hoje eu vivo do esporte, mas eu sei que é uma coisa que eu estou vivendo, mas se eu sair do Galo, por exemplo, não vai ter outro time que vai me pagar a mesma coisa. Então eu tenho o Galo, mas eu também tenho uma empresa por fora, eu tenho que fazer minhas correrias por fora, porque, como, por exemplo, agora numa lesão, e aí? Machuquei, e aí? Tô ao Léo, sem R$ 1, né? E mesmo se o Galo pagasse rios de dinheiro, não seria suficiente, porque outro time não ia pagar. Então, a profissionalização do esporte no futebol americano, por exemplo, é uma coisa de ilusão. O cara achar que vai passar numa seletiva e vai ganhar dinheiro e vai viver do esporte. Não. Primeiro você ama, se entrega e quem sabe um dia o esporte devolve um pouquinho. E que dica você dá para quem está querendo começar agora a jogar? Estude bastante o jogo, se prepare. No futebol americano não é igual outros esportes que você consegue, por exemplo, jogar um amistoso, jogar uma peladinha com os amigos. No futebol americano só dá para competir, não existe amistoso. Então você tem que se preparar, você tem que comer bem, você tem que ter uma vida de um atleta profissional, mesmo sem ganhar R$ 1 por isso. Então, quando as pessoas entram em futebol americano e tomam esse baque, elas se apaixonam pelo estilo de vida, mas é um estilo de vida que você tem que se dedicar bastante. Você vai perder festa de aniversário, de mãe, casamento de primo, até nascimento de filho. Então, assim, é tudo por amor, né? Tem que amar muito para fazer isso. Pergunta aqui, a próxima é qual a frequência dos treinos? Porque a pessoa tem que conciliar com a vida pessoal, com o trabalho, faculdade. Como que funciona a frequência de treino? Agora no Galo a gente tem uma frequência de segunda e sexta-feira, inclusive nesse momento o time está tendo reunião. Segunda e sexta-feira é reunião pelo Zoom, agora com a pandemia, né? Antes a gente se reunia num salão. E terça, quarta e quinta tendo treino presencial em BH. E nos 2 últimos domingos do mês a gente vai para um clube, passar o dia no clube treinando, piscina, estudando. Então, como eu falei para vocês, é intenso, é todo dia, né? Então, é rotina de atleta profissional, comer, dormir e tudo mais. Só que enquanto os atletas profissionais eles estão descansando, o atleta de futebol americano ele está passando as 8 horas dele trabalhando, também no serviço, enfim. E sem ter a conta cheia, né? Porque se pelo menos recebesse alguma coisa, ajudava. Mas no Galo, ainda os atletas têm uma realidade diferente, que eles não têm gasto, né? O Galo, ele proporciona que o atleta ele faça viagem sem custo, que ele não precisa pagar pelo uniforme dele, que ele tem as coisas que precisa para ele não gastar, pelo menos. Ele não ganha, mas ele também não gasta. Nos outros times, em sua grande maioria, os atletas não só deixam de, como fala, não deixam de gastar, mas eles botam dinheiro ali para comer em viagem, para pagar o hotel, pagar o ônibus, pagar o uniforme. Então, é bem complicado, tem que amar mesmo. Outra pergunta muito feita foi quantos jogadores tem em campo, como é que funciona, que é muita gente, a maioria das perguntas foi isso. É muita gente, como é que funciona, são quantos jogadores que jogam? Certo, regrinha básica. Dá uma resumida. Regrinha básica. Dentro de um time de futebol americano, existem 3. Os 11 titulares do ataque, os 11 titulares da defesa e os 11 titulares do time especial, certo? Então, às vezes a gente vê aquele monte de jogador entrando, saindo. Então, por exemplo, eu tenho o time Rafael da Cruz contra o time da Nayara Souza. Então, enquanto a Nayara Souza está atacando com os 11 dela, a minha defesa, os meus 11 estamos lá defendendo, né? A Nayara ela tem 4 chances para ela avançar 10 jardas, que são 10 metros, né? Que são aqueles risquinhos no campo. Se ela não conseguir avançar, ela dá a bola para mim. Aí sai os meus 11 de defesa, entra os meus 11 de ataque. E o dela, a mesma coisa. Aí é a minha vez, aí fica aquela guerra de território. Anotou? Começa tudo de novo. Os times especiais são aqueles times que chutam a bola, né?
Então entram lá os caras só para chutar. O trampo deles é só fazer aquilo. 10 caras protegem o cara que vai chutar. Ou para afastar, né? Ah, não consegui completar as minhas chances. Então vou chutar a bola lá para longe pro time de ataque da Nayara começar lá de longe. Ou, não consegui anotar o touchdown, mas estou perto o suficiente para tentar acertar aquele Y. Então, se eu acertar o Y, vale 3 pontos. Isso também é um trabalho do time especial. Deu para entender um pouquinho? Oi, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre os... Porque tem esses Instagrams de comédia, assim, né? De zoeira, o pessoal zoa mesmo. E, pelo que eu vejo, o time do Galo é um dos mais cobrados. Porque posta qualquer coisa, o pessoal tá lá, mas 2 anos atrás não era. 3 anos atrás não era, mas 4 anos atrás era fulano de tal. O pessoal comenta mesmo. É legal, na minha opinião, é legal ter esses Instagrams, porque eu acho que gera visibilidade. O pessoal vê lá, o que é isso? Deixa lá no Instagram do time, aí vai, aumenta, né? Mas até que, quais no seu ponto de vista, como jogador e diretor, quais os lados bons e os lados ruins disso? Porque muita gente não leva a sério a zoeira. Muita gente não entra na brincadeira, se ofende e tudo mais. O Galo, ele é odiado por todos, né? Amado por muito, odiado por todos. Acho que no futebol é assim também, né? Então, acho que pelo time sempre estar ganhando, sempre o resto da comunidade de futebol americano sempre torceu para a gente perder. Então a gente tinha que jogar não só com o adversário A ou B, a gente tinha que jogar contra toda a comunidade estava ali torcendo para a gente perder. E quando a gente perde, eu acho assim, eu levo de uma maneira muito natural. A partir do momento que a zoeira ela se limita à zoeira, né? Como por exemplo, quando a gente perdeu na semifinal do ano passado, eu saí do campo, né, quase de ambulância por conta do meu joelho e a rapaziada não perdoou, né? E começaram a zoar que eu saí de joelho, perdeu, saiu chorando e tal. E aí, tipo assim, é uma zoeira que já passa. Beleza, tá podendo zoar que eu perdi o jogo, mas o que meu joelho, minha carreira tem a ver com isso, né? Mas eu acho que o Instagram hoje, se o atleta ou o dirigente, qualquer pessoa séria que faz um trabalho legal, levar os comentários ou a zoeira a sério, cara, vai mais afetar a gente do que eles mesmos, porque não só no futebol americano é assim, como eu falei agora, dos comentários da postagem do Anderson Silva, pessoal descendo a lenha. Se o Anderson Silva for ligar para isso, tipo assim, entendeu? Então eu acho que o Instagram hoje ele é uma ferramenta muito bacana, onde você pode transmitir quem você é, o que você pensa, mas sem ficar ligando muito para essas coisas, assim. Acho que tem que levar mais a sério Instagrams de reportagem, jornalismo, que é levado a sério, né? Que é imparcial. Agora falando que abriu um adendo aqui, eu começando com o Breno, né, que ia fazer essa entrevista com você, e ele me mandou perguntar o seguinte, é polêmica com certeza, você sabe, né? O que você achou da lista do top 100 e os atletas de Instagram? O que você acha? Esse decazão, ele gosta de mandar para mim, mas não tem problema. Eu domino no peito e saio jogando aqui, sem problema. Para quem não sabe, foi feita uma lista dos melhores atletas do futebol americano no Brasil, onde eles pegaram caras de segunda divisão, terceira divisão e colocaram na frente de caras de primeira divisão. Gente, eu falei simplesmente assim, não pode, vamos levar para o nosso futebol, vocês vão entender, os dois marcos. A gente não pode pegar o artilheiro da segunda divisão, por melhor que ele seja, e colocar ele como o melhor atacante do Brasil. Isso não existe, né? Ou colocar o melhor ou colocar o artilheiro da seleção do Campeonato Brasileiro como o 9 da seleção brasileira. Nem sempre vai ser assim. Agora o Pedro tá deitando, tá jogando bem, foi convocado agora, mas não vai ser titular. Quem vai ser titular é o Gabriel Jesus, tá na Europa. Então, assim, eu acho que existem níveis em todos os esportes, né? E para um cara de segunda divisão,
por mais que ele seja artilheiro, ali jogue bem e tudo mais, para ele querer competir com outros caras, primeiro ele tem que competir com outros caras que o cara compete. Os zagueiros que o atacante na Europa pega são diferentes dos zagueiros que o atacante da primeira divisão pega, que são diferentes dos atacantes da segunda divisão, né? Então, essa foi a minha bronca quando eles criaram essas listas aí. E, assim, no futebol americano já é difícil você saber quem é melhor, porque não tem vídeo, não tem televisão. Como é que você cria uma lista de 100 atletas? Nem tem 100 atletas bons, porque os caras são amadores, os caras trabalham o dia inteiro, o cara não consegue ser atleta. Por mais que ele tente, ele não consegue ser atleta, né? Ama tudo mais, mas não se compara. É um cara que vive disso, né? Enfim. Mas eu acho que, como eu falei, o Instagram ele é uma ferramenta muito boa, mas não só no futebol americano, mas como em todas as áreas, até na de vocês, no jornalismo, tem aquela pessoa que ela posta uma coisa que ela não é, que ela vive naquele mundo da fantasia dela ali, e quando ela desliga o stories, ela tá chorando. Tá rindo no stories, desliga o stories, tá chorando, tá depressivo. Então, eu acho que toda a área tem isso, não é só o futebol americano, não. Ô, Rafa, para iniciar nosso final, né? Mês que vem vai ter o primeiro jogo, né? Contra o Manaus SA, depois dessa pandemia toda. Quais estão sendo os protocolos? Como é que vocês vêm se preparando? Para a viagem também? Como é que está sendo? Nós participamos agora de um protocolo de 11 etapas, como eu falei, começou lá em março, com treinos online, aí teve testagem, a cada 15 dias a gente faz testagem de Covid nos treinos, ainda não temos nenhum resultado positivo, até porque a gente não tem muito controle, igual o futebol, mas a gente limitou ao máximo aos atletas, porque tinha atleta que pegava condução, então esses atletas não podem mais treinar, infelizmente, porque a gente tem que tentar controlar. Ou vai treinar com o seu próprio carro ou vai treinar de carona com alguém do time. Senão, não pode. Então, a gente tentou enxugar o máximo possível, tanto que o nosso time ele tem um elenco colocando o principal e o desenvolvimento de 100 atletas, que estão treinando são 40, né? Só focando para esse jogo, né? Para a gente também não ter um contágio, porque se um cara pegar ali, já era. Acabou o jogo, todo mundo pegou, né? E a gente está fazendo nossa parte, antes do jogo todo mundo testa e vamos para o jogo. Lá em Manaus, eu não sei como eles estão fazendo, eu vi que a crise lá voltou a pegar um pouquinho. Eles estão até tentando reabrir as escolas e lá em agosto, setembro, e o negócio voltou forte. Mas, como é o governo lá que está acelerando as coisas, o jogo vai acontecer. A gente sai daqui dia 10 de dezembro e vamos jogar no dia 12, né, de dezembro e já voltamos em seguida. Vai ser um jogo transmitido pela internet, né? O Galo e o Manaus, em parceria, vão transmitir o jogo. Então, toda a massa atleticana vai poder assistir um joguinho do Galo esse ano aí, se Deus quiser. Ontem foi postado que um dos jogadores americanos do Galo voltou, né? Como é que está sendo a preparação dele? Ele se juntou à equipe online, virtualmente, e agora que ele chegou, como é que está sendo? Ele chegou ontem, fomos buscar ele, eu fui buscar ele no aeroporto, chegou, e aí fez um treino separado, né, de testes físicos, testes de Covid, ver como está a situação dele, já para na semana que vem já se integrar aos treinos com o time. Outros atletas também de outros estados chegaram essa semana, não só o americano, e inclusive o nosso QB, né? E esses atletas já fizeram também um treino separado e semana que vem já está todo mundo treinando com a equipe. Então é um mês com todo mundo junto agora para a gente preparar para esse jogo. Só você falou do QB agora, o apelido dele é Latel, se não me engano, né? Deu um branco agora o nome dele aqui. É o Miguel? Isso, o Miguel, isso mesmo. Ele é bem jovem, né? Eu vi as pessoas comentando que ele é jovem e tudo mais. E ele jogava no interior de São Paulo, se eu também não me engano. Como é que é essa transferência de um jogador jovem para vir para outro estado? E eu não sei se ele faz alguma faculdade. Até que ponto o time dá o suporte para ele? Só porque eu acho interessante comentar. Eu como diretor esse ano eu busquei ter uma filosofia de não mais trazer jogadores veteranos, consagrados, e começar a apostar em atletas mais jovens
que tem um potencial enorme, como o Miguel também tem. E eles transferiram a faculdade. O Miguel, ele faz direito na PUC, transferiu para a PUC daqui de Minas, tá fazendo AD agora, né? Então o time dá todo o suporte para ele, de casa, alimentação, uma graninha também, e para ele poder só treinar, né? Então esses caras que são de fora, esses jovens que a gente busca, eles estão aqui só treinando, eles não têm que trabalhar nem nada, até porque já estão fora de casa, né? Não vou trazer o cara de 20, 21 anos para cá para ele poder trabalhar e treinar. Então, esses caras que estão de fora são caras que, se existisse uma seleção de base, seleção brasileira de base de futebol americano, com certeza esses caras estariam. A gente faz essa peneira, eu fiz essa peneira e trouxe não só o Miguel, mas o Lucas, o João Vitor, que são atletas aí de 20, 21 anos, com um corpo de cara de 30, rápidos pra caramba. Tem muito a aprender com os veteranos que a gente tem aqui também. Mais alguma pergunta, meninos, pra gente encerrar aqui com o Rafa? Eu acho que é isso mesmo. Já falou tudo, já ensinou bastante pra gente, porque eu mesmo sempre tive curiosidade de entender o futebol americano. A Nayara na faculdade já me chamou para ir para jogos do Galo Futebol Americano e fez eu procurar saber bem mais do jogo. Eu vou agora estudar um pouco mais sobre como funciona, eu vou acompanhar o jogo, dia 12, né? Dia Vou colocar na 12, minha isso aí. agenda, vou ver e vou procurar entender um pouco mais. E muito obrigado, Rafael, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Sexta-feira à noite, às vezes é um pouco complicado, né? Não, fica tranquilo, Marco. Obrigado, vocês dois. Como eu falei para vocês, não tem muito o que fazer, não. O cara que é solteiro sexta-feira à noite já tá ruim, imagina o casado. É em casa e videogame, irmão. Não tem saída, não. Ô, Rafa, muito obrigada. Boa recuperação para você. Que dê tudo certo, que ano que vem você esteja de volta aí. Que seja um ano, né, vai ser emendado, né, não sei como é que vai ser ainda, de muitas vitórias, né, muitas conquistas. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Nayara. Obrigado. Manda um abraço pro meu garoto Formiga aí, que tá aí do lado. E um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Tá sempre bom falar de futebol americano, que é o esporte que me fez conquistar tudo que eu conquistei. Obrigadão. Uma boa sexta para todo mundo. Você também, Rafa, fica com Deus, viu? Obrigado, Rafa. Falou, obrigado.